Olá, turma do sétimo ano, sétimo A, sétimo B e sétimo C da Escola José Jucá de Souza Castro. Eu sou o professor Márcio do Carmo. Quero dar as boas-vindas nessa sequência de aula que teremos. Hoje é o primeiro dia de aula de ciências e vamos dar o máximo aí, tanto de vocês como aluno, como o meu papel de professor, para ver se a gente recupera o tempo perdido. E vamos lá, né? Eu vou iniciar o nosso conteúdo fazendo uma breve revisão do que nós estudamos no bimestre passado, antes da pandemia, na verdade no início do bimestre. Então, só para lembrar aí, ó, nós estudamos aí no capítulo inicial sobre os seres vivos, as características gerais dos seres vivos, como por exemplo metabolismo, reprodução, reações a estímulos, a presença de células. Essas são as características principais dos seres vivos, além do ciclo vital, que vocês devem lembrar. Qualquer coisa vocês podem pegar o livro de vocês, o livro aí do Araribá Mais, podem dar uma revisão, podem pesquisar também pela internet. Também abordamos as características gerais das células. Levei para a sala de aula para vocês um modelo de célula, célula vegetal e também a célula animal. Coloquei as principais diferenças entre uma célula vegetal e animal, só lembrando, né? Uma das principais é a questão da membrana plasmática e do envoltório. Membrana plasmática existe tanto nas células vegetais como nas células animais, porém a célula vegetal ela tem um revestimento extra, que é a parede celular. Essa é uma das diferenças. Vocês vão, claro, dar uma revisada lá. E nós, bem já no finalzinho, já para entrar aí no recesso, na paralisação, estudamos sobre as teorias sobre a origem da vida. E um dos assuntos que gerou grande destaque foi a geração espontânea e biogênese. Que aí eu quero que vocês lembrem aí o nome, vão colocando aí na memória de vocês os nomes dos defensores da biogênese e também da geração espontânea. E aí, quem lembra? Qual foi o experimento feito da biogênese? Vocês lembram quem foi o primeiro cientista que realizou o primeiro experimento? Ele testou com o quê? E aí? Lembraram? Sabem ainda a diferença de biogênese e geração espontânea? A geração espontânea é a mesma coisa que a biogênese. Lembraram? Então vamos lá, vamos refrescar a memória de vocês aqui. Então, novamente explicando para vocês, a abiogênese é o mesmo que geração espontânea. É aquela que diz que a vida poderia surgir da matéria bruta dos seres inanimados. Por exemplo, tinha até uma receita para produzir ratos. Dizia-se que se você colocasse aí um quarto escuro, panos velhos e milho, quando fosse um mês, esse pano e esse milho teria se transformado em ratos. Claro, né? Eu exemplifiquei para vocês que na verdade não era o pano e o milho que se transformaram em rato, e sim serviria como suporte para que os ratos encontrassem alimento, se acasalassem e, claro, haveria reprodução. A biogênese é a ideia que venceu, é a ideia que nós conhecemos hoje, que é mais fácil de acreditar. É a ideia válida, aquela que diz que todo ser vivo só pode ser originado de outro ser vivo. Ou seja, a vida só surge de uma outra vida. Ó, pessoal, vocês lembram desse experimento aqui, ó? Um dos primeiros experimentos feitos em que foi colocado carnes ou peixes em copos fechados e copos abertos. E aí, lembraram o nome do cara? Acertou quem pensou Red, né? Então, Red, ele na época vivia em um momento que as pessoas diziam que as lavas que tinham na carne, que surgiam na carne, eram da própria carne.
E Red disse, não, isso está errado. Eu acredito que essas larvas, elas vão surgir dos ovos depositados por moscas. E assim fez esse experimento. Foi mostrado isso para vocês. Ele colocou pedaços de carne em copos abertos e também em copos fechados. Dias depois ele verificou a presença de larvas apenas naqueles potes em que estavam abertos. Nos que estavam fechados não existiram, não surgiram, provando aí inicialmente que a biogênese era a teoria que continuava valendo, ou seja, as larvas não são originárias da carne. Entre outros, abiogenistas e biogenistas travaram um embate aí por muito tempo. Vocês vão dar uma revisada lá no livro de vocês, né? Teve Spallanzani também, que entrou na jogada. E aí surgiu um cara chamado Pasteur, a pronúncia do nome dele. Então Pasteur, ele provou de vez a biogênese, derrubando a biogênese. Então ele ferveu o caldo nutritivo, aí um caldo orgânico, e estendeu o gargalo desse caldo, permitindo apenas a entrada de ar e não de micro-organismos. Os micro-organismos que entravam ficavam retidos na curva, no gargalo, e entrava apenas o ar. Ele permitiu a entrada de ar porque os seus antecessores diziam que o ar ativava a força vital aqui. E era o que reativava os micro-organismos. Então ele permitiu a entrada de ar. E aí, passado alguns dias, o líquido permaneceu inalterado, estéril. Ou seja, os micro-organismos ficaram retidos aqui no gargalo, mesmo com a entrada do ar. O ar entrava puro, sem micro-organismos. E aí, turma, para ele provar que estava certo, ele quebrou esse gargalo e imediatamente, alguns dias depois, houve o crescimento dos micróbios, de bactérias principalmente. Bactérias, fungos. Então, Pasteur, Louis Pasteur, é um nome aí francês, ele derrubou de vez a ideia da biogênese. E a biogênese venceu. Lembrando, a biogênese é o mesmo que geração espontânea. E biogênese é aquela que prega que todos os seres só podem ser originados a partir de uma vida existente. O que é que nós temos para hoje, pessoal? O assunto de hoje ele vai a partir da unidade 2 do livro de vocês, que é sobre vacinas, vacinação, certo? Então eu quero que vocês, quando estiverem acompanhando esse vídeo, ou depois, vocês peguem o livro de vocês, na página 40 aí vocês encontrarão esse conteúdo. Eu estou obedecendo uma sequência que é prevista aí, talvez vocês estranhem porque eu estou passando alguns tópicos, mas o que eu estou obedecendo a sequência sugerida aí pelas novas normas que foram colocadas. O que nós vamos estudar? As relações entre os micro-organismos e os seres humanos, a importância da vacinação para a prevenção de doenças, a contextualização histórica de como surgiram as primeiras vacinas, o modo de atuação das vacinas no organismo, a importância das vacinas no organismo, a importância da vacinação para a saúde pública e o Programa Nacional de Imunização, e também o calendário nacional de vacinação. Então nós vamos abordar esses e outros assuntos aqui para que vocês entendam melhor. Só vendo aqui se está gravando, ok, beleza. Então, pessoal, existe uma relação aí entre os seres humanos e os micro-organismos. A primeira ideia que vem na mente quando se fala de bactérias, por exemplo, é que são organismos patogênicos, ou seja, que são organismos que só causam doenças. Entretanto, nem sempre as bactérias causam doenças. Nós convivemos constantemente com bactérias. Existem bactérias em nossa boca, bactérias em nosso intestino, numa relação aí de mutualismo. Já os vírus, eles são, digamos que, estruturas mais patogênicas, estão mais ligadas a doenças.
Os fungos também são organismos que tanto podem ser patogênicos como não. Lembrando, as bactérias são células, são unicelulares. Os vírus não são células, mas são estruturas, são parasitas intracelulares obrigatórios, ou seja, só podem se reproduzir no interior de uma célula. Já os fungos existem tantas estruturas microscópicas, ou seja, unicelulares, também existem representantes pluricelulares, como o caso dos cogumelos. Então, no caso, nós vamos aqui focar apenas os fungos unicelulares, que são os micro-organismos. Então, existem doenças causadas por fungos, existem doenças causadas por vírus e existem doenças causadas por bactérias. E existem vacinas que foram produzidas para combater, para prevenir algumas dessas doenças. E existem doenças que ainda não produziram vacinas. É o caso, eu vou citar dois exemplos aqui. A AIDS. Não tem vacina para AIDS, uma doença provocada por vírus. A dengue. Não tem vacina para dengue. E nós estamos na busca de uma vacina para o coronavírus. É isso? Mais detalhes de fungos, vírus e bactérias você vai encontrar no livro de vocês. No livro de vocês, bactérias, você vai encontrar no tema 3 da página 50, onde diz assim: o reino dos moneros. Por que a vacinação é importante? Né? Então, a vacinação, de acordo com Augusto Alves e Brito, do laboratório da Fiocruz, ela é importante não somente para a proteção nossa, do indivíduo, mas porque evita a propagação em massa, evita com que as outras pessoas contraiam essas doenças, o que pode levar à morte. É o caso agora, por exemplo, da questão do isolamento social. Não temos vacina, então vamos ficar isolados para não propagar esse vírus. A vacinação, ela ativa o sistema imunológico, digamos que ela sensibiliza o sistema de proteção do nosso corpo, fazendo com que ele produza anticorpos, que são as defesas, são os soldados que vão defender nosso corpo de invasores, contra bactérias, contra vírus. Então, quando você recebe a vacina, você está recebendo ali o vírus ou a bactéria na sua forma leve, atenuada, para que o seu corpo reaja produzindo os anticorpos. E aí, quando você um dia for contaminado, infectado por aquele agente estranho, seu corpo já está protegido. A questão de saúde pública, a questão da vacinação é importante, como foi mencionado anteriormente, não apenas para prevenir apenas você como indivíduo, mas sim para proteger toda a comunidade, todas as pessoas do seu bairro, todas as pessoas do seu município, do seu estado, enfim. As vacinas já combateram e continuam combatendo e prevenindo muitas epidemias, como é o caso do sarampo, da catapora, que hoje em dia estão totalmente erradicados, porque existem vacinas para essas doenças. E aí, vocês fazem ideia de quando surgiram as primeiras vacinas e por que surgiram? Vou contar uma historinha aqui bem bacana para vocês. Primeiramente, falando da varíola. A varíola, ela foi uma doença muito grave, causada por vírus. Ela causou surtos no Brasil e em outros países. É uma doença que provoca erupções, ferimentos pelo corpo, como é o caso dessa menininha aí que vocês podem observar a imagem. Olha só como fica aqui a pele da pessoa com varíola. E pode até levar à morte. Os chineses, olha, vamos falar dos chineses. Muito tempo antes da invenção da vacina, eles pegavam essas casquinhas aqui das feridas, trituravam e sopravam o pó através de um cano de bambu nas narinas das crianças.
Muitas dessas crianças, quando recebiam esse tratamento, ficavam protegidas, imunes, porque ativavam o seu sistema de defesa. Então elas não eram contaminadas pelo vírus da varíola, mesmo quando entrassem em contato com pessoas doentes. Então, ó, os chineses foi quem, digamos que deram aí o passo inicial para a produção das vacinas, mesmo sem querer. No século XVIII, um médico britânico, Edward Jenner, acho que deve ser a pronúncia século XVIII, não, século XVII. Ele observou que algumas vacas que possuíam feridas parecidas com as da varíola, ele percebeu que as mulheres que faziam a ordenha, que tiravam o leite desses animais, elas acabavam sendo expostas. Quando elas estavam expostas a um doente com varíola, elas tinham uma versão mais fraca da doença. Ou seja, essas mulheres que tiravam o leite do gado, por serem expostas à doença, elas tinham, digamos que, os anticorpos ativados. Havia uma produção de anticorpos em seu corpo e tinham a doença mais branda, mais fraca. Então foi que esse cientista, esse médico fez. Ele recolheu o líquido das feridas dessas vacas e aplicou em arranhões de um garoto. Depois, esse garoto foi exposto ao vírus da varíola e o menino não contraiu a doença. Então, muito interessante aí, ó. Já foi uma ideia de como ocorreria a produção das vacinas. Com base nos resultados desses e de outros experimentos, surgiram as primeiras vacinas, que são meios de prevenção de algumas doenças. O termo vacina vem do latim, que significa vaca, vacinus, vaca, o animal que Jenner retirou os vírus da varíola. As vacinas agem estimulando o sistema imunológico, né? Digamos que dando um comando para que o sistema imunológico produza anticorpos para combater essas doenças infecciosas. Como vocês podem ver nessa ilustração aqui, digamos que aqui sejam os agentes invasores e aqui sejam os glóbulos brancos, essa estrutura que vai aí atuar na destruição desses glóbulos brancos. Eu vou mostrar uma imagem aqui, um vídeo, só para vocês entenderem melhor. Uma animação aqui em 3D sobre o sistema de defesa do nosso organismo. Então aí, ó. Esses são os vírus, ó, parece até com o coronavírus. Essa estrutura aí são anticorpos. Os anticorpos se encaixam nos vírus. Cada anticorpo encaixa em vários vírus aí e vão destruindo esses vírus. Os anticorpos são as defesas do nosso organismo. Novamente eu vou colocar o vírus aqui o filme aqui para vocês. Os anticorpos produzidos aí pela parte branca do nosso sangue. Eles se encaixam nos vírus. Lembrando que esses anticorpos são produzidos naturalmente pelo nosso corpo, ou então nós podemos induzir a produção dos anticorpos através das vacinas. Ocorrerá a destruição do agente invasor, seja um vírus, seja uma bactéria. Vamos voltar lá para a nossa aula. Só desligar aqui o áudio. Pessoal, em 1973, o governo da época criou o Programa Nacional de Imunização, chamado de PNI, que era um programa que tinha o objetivo de calendarizar e normatizar as vacinas nas pessoas.
Então ele contribuiu para o controle e a extinção de muitas doenças infecto-contagiosas e imunopreveníveis, como por exemplo a poliomielite, a paralisia infantil, sarampo, como eu citei anteriormente, que é uma doença viral, a difteria, o tétano, que é uma doença aí provocada por bactérias. E em 1973, estamos aí com 40, mais de 46 anos, né, da criação do PNI. E lembrando, esse mês termina em junho o prazo aí para a vacinação contra a gripe, né? Então aqui é uma imagem do Ministério da Saúde sobre esse programa do PNI. Então, vacinas para crianças, adolescentes, adultos, idosos, gestantes e povos indígenas. Pessoal, eu deixarei um link na descrição do vídeo da atividade e também no grupo que eu participarei com vocês no WhatsApp. Uma atividade em que vocês responderão, não precisarão mandar foto nem nada. Automaticamente eu já saberei quem acertou, quem não acertou e o tanto que vocês, de pontos que vocês atingirão. Vou deixar o link, vocês entrarão, vão marcando lá as alternativas corretas. Não esqueçam de colocar o nome de vocês nessa atividade e a série que vocês fazem. Até a próxima. Foi um prazer essa primeira aula com vocês. Não esqueçam também aí de se inscrever no meu canal para as próximas atividades, para as próximas aulas que surgirem, vocês já estarem aí recebendo logo essa informação. Valeu!